Aqui a gente tem a Jatuká e Dalina, que é a mãe dessas duas que está sentada também, que uma chama Potã, a de vermelho, e a de amarelo chama Areté, que é a filha caçula da Tidjara Dalina, da Dalina Jatuká. E as três fazem parte de um número muito pequeno que eu conheço, que muitos Guarani conhecem, na verdade, que fazem esse tipo de artesanato, de artefato, como o Diró fala também, porque ainda, né, elas, a Tidjara Jatuká faz bastante ainda para uso próprio, para guardar cachimbo, para guardar fumo, para usar em casa mesmo. E aí então pode-se falar que são objetos de uso também. E aí no mais comum a gente chama de Ajacapará, Ajacaparaí, no diminutivo, e no sentido de que são sagrados também. E aí tem a Jatuká e Dalina, a Potã, a Areté, que fazem parte de um número de apenas 5 pessoas que eu conheço, que a gente conhece, que faz esse estilo, que vai, em sua grande maioria, o material é sempre duas coisas, que é a taquara, que é taquá, e o cipó-imbé, que a gente chama de vembepi, que é o pretinho. E aí, em sua grande maioria, o trançado imita o desenho, né, o formato do desenho das peles das cobras, como jararaca, enfim. E aí, só que propriamente, quando elas fazem, não tá pensando assim nos bichos em si, né? São desenhos trançados que é de um conhecimento muito antigo, assim, um conhecimento milenar. E aí, então, fora esses três que aparecem, eu conheço também o Germano, que é o esposo da Potã, que também aprendeu com ela, nesse núcleo familiar. E aí tem a Florinda, que é a filha da Jatuká também, que não está aqui presente, mas que também faz esse mesmo estilo. E aí, então, aqui no Brasil, a gente tem o povo Guaranimbá, né, esse povo em 6 estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E são muitas aldeias. E nesses 6 estados eu conheço só essas pessoas que fazem esse tipo de artesanato. E aí, então, quando eu nasci na Tenondé e quando minhas lembranças assim da minha infância, eu sempre lembro do quintal da Jatuká, que sempre tinha esses ajacá, e os outros Guarani, outras famílias Guarani na aldeia faziam também os ajacá, mas a maioria fazia já nesse estilo mais contemporâneo, assim, de misturar as cores, usando pinturas com produtos de fora, assim, né, como para tintar, por exemplo.
E ela, a família então da Jatchuca e do seu falecido esposo sempre faziam nesse estilo, assim, nesse estilo muito detalhado, muito bonito mesmo. E aí a gente tem uma grande amiga nossa, que muitos Guarani conhecem, nesses todos os estados, no Brasil e também nas aldeias da Argentina, ela é conhecida também, que é a Maria Inês Ladeira, que em sua casa ela tem um acervo assim, de acapará, desses tipos de cestos de 1940, daí tem de 1980, 70, que é a jacada de Atchucá, do falecido Honório, e ela tem esses acervos assim, muito conservado, e é um material que resiste bastante ao tempo, porque todos os que eu vi lá estava muito preservado, assim. E aí ela tinha esses adjacá aqui do Brasil, da Jatchuca, tinha o adjacá do Agostinho, de 40 anos atrás, que é um grande cacique, um grande tiramões lá do Araponga, do Rio de Janeiro. E aí, então, esse conhecimento de fazer, são poucos que ainda mantém. E aí, então, pelo significado delas, por esse número pequeno, a gente já fez até 2 projetos para dar oficina, para elas passarem essa sabedoria adiante, mas até o momento ninguém são tão bons quanto elas, quanto eles, porque tem um homem também nesse saber. E aí os cestos, que a gente chama de adjacá propriamente, são muito sagrados também, porque é um símbolo muito feminino, assim, que o Tiramãe fala que quando os espíritos dos homens vêm para a Terra, eles trazem consigo um objeto invisível, que é para fortalecer o espírito, que é o arco e flecha. E as meninas trazem consigo os Jacapará, que é o símbolo do espírito feminino. E aí, então, em sua grande maioria, quem confecciona isso desde o primeiro início do processo, né, que é de prestar atenção na época da lua, tem que se cortar na lua minguante, tem que cortar de forma correta, não pode ser o mais antigo, tem que ser o mais novo. E aí depois de cortadas tem que raspar a primeira pele da taquara, depois tem que picotar as taquaras, daí depois tem que tirar as tirinhas, taquali, como falo em Guarani, e aí faz a base, e aí começam a levantar. E aí então são vários processos anterior à taquara, mas muitas vezes o próprio homem faz isso, de coletar do mato e tal, mas muitas mulheres fazem isso desde do começo, assim, de coletar taquara, de trazer, de raspar, de tirar as tiras. E aí, então, mas de um modo geral, é um artesanato, é um trabalho muito feito por mulheres, assim. E aí eles têm formatos diferentes, tamanhos diferentes. E aí tem uns mais tradicionais no seu formato, que é um estilo mais compridinho, assim, de boca aberta, com uma tira compridinha, que possibilita as pessoas a colocar na cabeça, que era usado para pegar o milho, para coletar o milho, e aí as pessoas vai estar na cabeça, então é só ir pegando o milho do pé e jogar na jacá, no cesto, e assim vai coletando e vai levando para casa. E aí então, em sua grande maioria também, todas as famílias Guarani, quanto mais tradicionais, mais longe as aldeias são das cidades, todo mundo tem esses objetos, esse trabalho nas suas casas para guardar suas coisas, como eu disse, cachimbo, fumo e outras coisas também, como as sementes e tal. Assa batata doce de tarde, guarda na jacá para consumir no outro dia de manhã, enfim. E aí elas estão aqui nessa aldeia que chama Calipetã, no território Tenonde-Porã. E essa aldeia faz parte de um número hoje de 11 aldeias. E essa terra indígena, então, está aqui situado no extremo sul de São Paulo, na capital de São Paulo, ainda da grande cidade de São Paulo,
É a única capital de, que é grande como São Paulo, é a única capital que tem territórios indígenas dentro da sua própria capital, assim. É, parece que, pelas informações que a gente tem, isso é no mundo, assim. Não tem nenhuma outra capital tão grande que tem 2 territórios indígenas como aqui em São Paulo, que tem a terra indígena Tenondeporã, que comporta então 11 aldeias, numa área de quase 16 mil hectares, e temos a aldeia do Jaraguá, que também tem 7 aldeias. E aí então essas mulheres que carregam em sua memória, né, esse saber, na sua memória, na sua prática, para confeccionar mesmo, moram aqui. E a ideia é a gente fortalecer também o trabalho delas, divulgar o trabalho delas, para fazer outras oficinas também com as pessoas mais jovens, para que essa sabedoria que elas têm, que é muito bonito, consiga ter continuidade, que outras pessoas possam aprender e tal. E é também uma forma, são objetos muito bonitos, eles sempre têm saídas, assim, as pessoas sempre gostam, querem comprar, até os próprios Guarani que já não sabem mais fazer, compram, e eu sou uma delas. E aí, então, é uma forma de ter recurso também, que o pessoal gosta bastante, compra. E aqui na Tenondé também tem vários outros Guarani que fazem cesta e tal. Mas eu sempre falo para os Guarani aqui que os Juruacoeiro, né, os não indígenas em São Paulo, são muito detalhistas também. Eles escolhem bastante. Então, quando se deparam com cestos feitos por outros Guarani e de repente tem os cestos delas, inevitavelmente elas levam os jacá delas. Não pega os outros tipos. Esses coloridos é o que menos compra, assim. Eles gostam mais dessas cores mais rústicas, assim. E aí tem essa modalidade, que é a areté mais profissional, que tem esses buraquinhos e tal, que o pessoal gosta de guardar ovo dentro. E aí, anteontem, começamos, na verdade, sexta-feira. Sexta, sábado, não, quinta, sexta e sábado teve uma oficina que a areté deu. E aí algumas pessoas conseguiram terminar até. Mas essas são, então, as mulheres profissionais de Acapará. Que lindo. Aí, teve pai com ele. Tem que chegar depois. Já faz quase 6 meses. E no carro que pagou?